Olá, seja muito bem-vindo ao É Osso, mas a gente explica. Esse é o podcast da Clínica Cotrel. Eu sou a Letícia Baoli e neste primeiro episódio a gente conversa sobre sonhos, empreendedorismo e saúde. Uma clínica de sucesso não nasce só de uma ideia e por isso que é osso, mas é exatamente por isso que a gente explica. E hoje, nesse primeiro episódio, está com a gente quem constrói essa história todos os dias. Dr. Fabiano Chagas, ortopedista de ombro e cotovelo, Dr. Carlos Macedo, também ortopedista de ombro e cotovelo, e doutora Jussara Campos, fisioterapeuta. Sejam muito bem-vindos, doutores, e obrigada pelo convite para fazer parte aqui dessa condução deste primeiro episódio. E quando a gente fala de construção, é fácil olhar para a clínica já pronta. E Jussara, quero começar com você. Você saiu de Viçosa. Eu sempre gostei muito de esporte. O esporte sempre esteve presente na minha vida desde a infância. Na minha adolescência, eu fazia parte de um time de vôlei da Universidade Federal de Viçosa. E nessa equipe tinha um trabalho muito grande de preparação do atleta, que se preocupava com a prevenção de lesão, aumento de performance. Isso fez muito sentido para mim. Eu percebi que eu me interessava muito por aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Foi aí que eu comecei a descobrir o que era a fisioterapia. Tempo depois, duas primas minhas, que são mais velhas, começaram a fazer o curso. E aí, através delas, eu fui conhecendo mais sobre a fisioterapia, as áreas que eu poderia atuar, a reabilitação que era feita. E aí eu fui conhecendo um pouco mais do curso e, assim, me interessando cada vez mais pela fisioterapia. Em 97, eu fui para Alfenas fazer a faculdade. Terminando a faculdade, voltei para Viçosa. E meus primeiros empregos foram na clínica dessas duas primas minhas que me fizeram ingressar na profissão. Eu atendia de manhã na clínica de uma e à tarde na clínica de outra. Isso durou pouco tempo, foram 6 meses, porque logo eu me casei e vim para São José dos Campos. E aqui eu comecei a minha história como fisioterapeuta em São José. Que legal, a gente já volta para falar desse assunto. Que agora, fazendo um link aqui com o esporte, o Dr. Carlos também sempre foi muito conectado com o esporte, né, doutor? Conta pra gente de onde o senhor veio, né? Como foi a trajetória do senhor e como o senhor chegou na ortopedia. Sim, acho que todo mundo da área ortopédica, fisioterapia, tem sempre ligação com o esporte, né? Então, eu assim como o Jussara também tenho. Então, eu sou, quem não sabe, sou de Vitória, Espírito Santo. E lá eu sempre joguei de tudo na escola, era a seleção de todos os esportes da escola. Legal. E mais o principal, depois de um tempo, foi o basquete. Então fui para fora, morei fora 1 ano. Então eu digo que eu sou menos capixaba, de acordo com a idade, já deixei de ser capixaba há um tempo, né? Então saí de Vitória com 15 anos, joguei fora nos Estados Unidos um tempo, 1 ano de basquete. Voltei, joguei basquete lá ainda, depois fui para faculdade. Na faculdade, por incrível que pareça, não entrei querendo ortopedia. Meu foco era cardiologia. Porque meu pai teve um infarto quando era mais novo e aquilo foi meio que o foco de vida a ser médico para poder tratar do meu pai. E aí, com o tempo na ortopedia e na faculdade, e trabalhando com esporte, brincando, jogando tudo, dentro da faculdade também, aquilo foi me jogando um pouco para a parte da ortopedia, que eu gostava vamos dizer assim, de tratar atletas. E eu acabei falando, para tratar atleta, naquela época não tinha cardiologia do esporte, na época que eu formei, não era tão em voga como é hoje. Então eu acabei, no 5º ano da faculdade, desviando um pouco do foco da cardiologia e partindo para ortopedia. E dali para frente foi daí até então, né? Então formei no Rio, em Volta Redonda, saí de lá, vim fazer residência no Vale do Paraíba, em Taubaté, onde eu conheci o meu parceiro e sócio desde então. E de lá para cá a gente começou a residência em Taubaté, terminou a residência, fizemos especialidade em ombro juntos, e aí a gente veio para São José, né? E daí em São José começou a trabalhar aqui e ali até chegar onde nós chegamos, né? Essa história a gente conta daqui a pouco. Né? Que legal, que legal. Doutor Fabiano, então, já tinha decidido pela ortopedia. Como é que foi esse caminho do senhor para a escolha da saúde? O senhor encontrou o doutor Carlos lá na faculdade? Essa história aí foi lá na frente, né? Encontrei o Carlos na faculdade, na residência, né? Foi o primeiro dia de residência meu, o Carlos já estava lá. Mas voltando, né, na minha história, eu sou de Andradina, no interior de São Paulo. Venho da família de comerciantes e não tinha ninguém, né, assim, na minha família, nem médico, advogado, não tinha. Eles eram comerciantes, meu pai e minha mãe comerciantes, minha mãe com um pezinho na parte de educação, porque ela morava na roça e ela começou na adolescência dela
fazer os ensinamentos para as crianças na escolinha que tinha lá, né, no bairro, na roça. Então, ela fez magistério, depois ela fez pedagogia. E só que ela nunca... Depois que ela casou com meu pai, eles abriram um comércio, que era um açougue, e começou essa história. E aí, então, eu vim dessa família, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar no pré, então me perguntaram, a professora... Isso marca muito, porque eu lembro disso como se fosse hoje. E a professora perguntou, Fabiano, mas o que você quer ser? Eu acho que ela perguntou para todo mundo, né? E nessa época, a gente, né, 7 anos, né? E eu não tenho ninguém na família, nada. Falei, eu quero ser médico. E aí começou essa história. Isso foi seguindo, eu fui estudando e fui. Mas assim, beleza, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, que eu queria ser médico. Então todo mundo me perguntava, o que você quer ser? Quero ser médico. E isso foi virando uma verdade para mim, que eu sempre segui isso. E com o apoio da minha mãe, que ela dá muito valor no estudo. E com meu pai, eu fui aprendendo assim, eu fui a parte de empreendedorismo, de comércio, de trabalhar no comércio. E aprendi muito. Então, quando eu saí de casa em 97, 2000, quem dera. Em 1994, que eu saí para fazer o colegial em Ribeirão Preto. Então, fiz até o 2º colegial em Andradina. E aí eu tomei, né, minha mãe, meu pai, eu falei, mãe, pai, eu quero estudar fora porque eu quero fazer medicina e isso eu preciso estudar fora para, né, passar no vestibular, tudo, tal. E aí meu pai e minha mãe, sim, vamos trabalhar e para poder você fazer o seu sonho. E aí eu fui para Ribeirão Preto estudar junto com os amigos de Andradina. Foram tempos muito, assim, difíceis, né? Porque você sair de casa, deixar seu pai, sua mãe, irmãos, foi morar fora com 17 anos e, putz, foi assim, aquela questão de ser todo dia, você chorar na hora que você vai tomar banho, você fala, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, longe do pai e da mãe. E assim foi, mas eu enfrentei, não desisti. E nem meu pai e minha mãe. E aí eu fui estudando, aí passei na faculdade, passei em Vassouras, no Rio de Janeiro. Eu lembro que era na metade do ano, né? Então, eu me formei no meio do ano, porque eu entrei no meio do ano, era vestibular no meio do ano. E aí fiz a faculdade em Vassouras. Até então, quando eu entrei na faculdade, eu falava que queria fazer talvez ginecologia. Aí foi passando o tempo, cirurgia geral, queria ser cirurgião, mas eu sabia que tinha que ser alguma área cirúrgica. Então, quando eu terminei, fiz o internato, aí eu falei, putz, eu vou fazer ortopedia ou vou fazer cirurgia geral. Aí no internato o último ano eu vim fazer em São Paulo, no Hospital Santa Marcelina, lá na Zona Leste de São Paulo. E lá eu decidi que era ortopedia. Então, me preparei para isso, né? Para fazer o vestibular, né? Vestibular não, prestar a prova de residência. E prestei a prova de residência, passei em São Paulo, alguns lugares no interior, e aí escolhi Taubaté. E chegando em Taubaté, né? A primeira pessoa que eu encontro lá é o Carlos. E aí começou a nossa história junto, de vir para fazer a residência juntos, vir para São José dos Campos e entrar nessa jornada, esse sonho aí de ter uma clínica que veio junto com a Jussara a gente começar esse sonho aí a ser realizado em 2009, 2010. E essa é a história, mais ou menos. É bem resumida, mas mais ou menos é isso. Mas eu vou voltar num ponto aqui que é bem importante. O senhor falou aí que no final da faculdade, o senhor passou por um desafio grande aí. O senhor, em algum momento na faculdade, pensou que precisaria desistir da faculdade? Ou pensou em desistir? O senhor falou que passou alguns desafios ali que até achava que não ia. Sim. Mas o senhor chegou a pensar que pudesse não acontecer? Então, como eu falei, meus pais eram comerciantes. Então, comércio a gente sabe que há altos e baixos. E justamente no final da faculdade, meu pai teve problema financeiro, perdeu o comércio, enfim, uma dificuldade muito grande.
E aí ali eu comecei a ficar com medo, mas faltava só 1 ano. Então eu falei, puxa, eu não posso jogar tudo para fora, tudo que eu segui até agora, jogar fora, né? Foi aí quando eu fui conversar com a reitora da universidade e para ela deixar eu terminar de formar, né? Porque a partir dali eu não ia ter mais condições de pagar, nem meu pai. E depois que eu me formasse, né? Para poder pagar depois que eu me formasse. Ela foi muito solícita. Ela falou, Fabiano, se forma, quando você arrumar seu emprego... Primeiro emprego que você arrumar, quando você receber seu primeiro salário, você me avisa que eu começo a mandar os boletos que faltam. E foi assim, eu me formei, tive ajuda de familiares, né? Depois também um apoio muito grande da minha esposa hoje, que era minha namorada na época. E foi isso. E aí me formei, fui trabalhar, paguei a faculdade até mais rápido do que eu imaginava. E foi isso a história. Não foi fácil, mas foi muito rica, né? Uma história bem, bem rica. Já era osso naquela época, né, doutor? Com certeza. Doutor Carlos, o senhor que sempre também teve o esporte muito na veia, né? O que o esporte te ensinou e o que o senhor leva hoje para a medicina? Tem como fazer essa conexão? Assim, né? Obviamente, como o Charles comentou, assim, todo o seu trajeto na medicina é bem difícil, né? A medicina já tem essa fama de ser um curso difícil, eu acho que como vários cursos são, até eu falo que a engenharia é muito mais difícil que a medicina. Você vê, entram 40, sai 10. Na medicina entram 100, geralmente sai 100. Mas o percurso dentro dela é muito complicado, é muito difícil. Então a gente passa assim, o esporte traz um pouco dessa resiliência, dessa persistência, dessa consistência, que isso se acaba trazendo para sua vida médica, né? Desde a medicina da formação até depois. A vida de plantão, correria, milhões de pacientes, assim, essa responsabilidade com o paciente. Então, traz certamente essa responsabilidade, né? que é a sua autorresponsabilidade. Você está no esporte, assim, depende de você. Você está num time, se você é um esporte individual, ok. Se é esporte coletivo, você divide responsabilidades, mas você tem a sua. E o médico tem a sua. Isso aí é grande. Então, as pessoas só enxergam a parte boa da medicina, que o médico tem dinheiro, o médico tem aquilo, mas não enxergam o que passa por trás de tudo isso. Então, de fato, assim, acho que todo mundo tem que ser valorizado, mas a medicina te traz uma pressão ainda maior, porque você está lidando com uma situação bem mais delicada, que é a vida, que é a doença, que é a fratura, que é, enfim. Então, acho que o esporte traz um pouco dessa resiliência para a vida médica. Entendeu? E aí, pensando nisso também, ainda dentro do esporte, hoje o senhor também é um dos técnicos responsáveis pelo São José Basquete. E aí eu até perguntaria aqui em que momento que o senhor percebe que a ortopedia e o esporte se encontram de verdade. Na verdade, não tem como se desconectar, né? A ortopedia e o esporte dentro da quadra é imprescindível. Sim, você tá lidando com pessoas que vão ter lesões o tempo inteiro, vão estar sempre em busca de um médico, em busca de um fisioterapeuta. Então, assim, o esporte, hoje a gente está como responsável do basquete do São José dos Campos, então, assim, a gente tem essa proximidade ainda maior no esporte que eu joguei a vida inteira, vamos dizer, a metade da minha vida, como dizem os colegas, 47 anos já não é mais a vida inteira, metade da vida. Mas onde eu vivenciei a minha vida inteira esse ambiente. Então, hoje a gente tem essa oportunidade de lidar com eles e a proximidade é grande, né? Porque, de fato, a ortopedia talvez seja uma das únicas especialidades que abrange todas as faixas etárias da vida. Então, você desde criança, no esporte ou fora dela, você está atendendo, o adolescente, o adulto jovem, o idoso. Então, a gente acaba estando presente em todas as faixas etárias daquele paciente, vamos dizer assim. Então, acho que a relação é eterna, né? É verdade. E, doutor Fabiano, hoje, olhando para os seus pacientes, o senhor enxerga essa mesma luta, esse desafio que o senhor viveu ali naqueles tempos de faculdade, até a formação, ou seja, o desafio do inesperado em quem está em tratamento? A ortopedia, ela trata com uma questão muito delicada, que é a dor. Então, os pacientes, a grande maioria, nos procura devido à dor. E a dor é um sinal, um sentido que é difícil de você lidar. Porque te mexe com o seu emocional, você perde rendimento no trabalho, perde a capacidade de autocontrole muitas vezes.
o seu relacionamento familiar também fica comprometido, porque a pessoa com dor, ela tá sofrendo. Então, a ortopedia, a gente tem que ter muito isso, ter se colocar no lugar do paciente que te procura e valorizar os sintomas que ele está te falando. E não fazer uma análise só superficial, né? Só um exame físico ali. É conversar, porque a dor também ela pode ser somatizada por vários outros aspectos que o paciente possa estar sofrendo. Parte emocional, trabalho. Então, assim, tem que ser uma avaliação. Apesar que a ortopedia parece uma coisa muito fria, né? Uma coisa, quebrou, não quebrou? Não é só isso. Hoje a gente entende que você tem que valorizar muito o que o paciente está querendo te passar. E tentar fazer uma análise muito do geral desse paciente. Não só o local onde ele está com a dor, mas outras coisas têm que ser avaliadas. Então, assim, eu acho que a ortopedia ela é vista de uma forma assim, não muito humanizada, mas pelo contrário, a dor a gente tem que ter essa sensibilidade, essa humanização para você poder ajudar essas pessoas. Então, eu acho que a gente fica muito feliz, né, dentro da ortopedia de poder estar ajudando esses pacientes. E, com certeza, essa jornada, ele tem que encontrar no seu médico esse apoio, esse entendimento, né, do que ele está passando para você poder ajudar ele da melhor forma. Então, é uma jornada difícil, mas que quando encontra esse apoio, encontra esse entendimento do outro lado, daquele que você foi buscar, e aquela pessoa que você foi buscar, ela entende não só a questão da dor, mas o que pode estar contribuindo para aquilo, e começar a tratar isso de uma forma bem ampla, eu acho que facilita bastante para os nossos pacientes e para a gente também, para ter um resultado melhor. E falando em humanização, Jussara, isso também sempre esteve no seu histórico de vida, e você vem para a fisioterapia, olhando essa questão também do esporte, você contou aqui que você percebeu que em alguns momentos havia muitas lesões, que isso era recorrente, então o cuidado também sempre foi algo que te tocava, né? E quando você vem para São José, ainda recém-formada, em que momento você percebeu, quando você chegou ali na Cottrell, que quando você vem para São José, a clínica Cottrell é a primeira clínica que você vem trabalhar, correto? Correto. E então, em que momento que você percebe que a clínica Cottrell não ia ser só um trabalho? Quando eu cheguei em São José, uma das primeiras clínicas que eu visitei foi a Cottrell. E rolou uma empatia muito bacana entre mim e a gerente da clínica. E ela logo abriu e falou: Jussara, no momento eu não tenho nada para te oferecer, mas eu gostei muito de você, eu queria que você continuasse aqui com a gente. Aí ela falou: olha, eu tenho uma demanda reprimida aqui, que é o home care. Eu falei: eu topo. Então eu montei um projetinho de home care para ela e comecei a atender o home care na clínica Cottrell. Paralelo a isso, eu dava plantão no hospital e atendia para um outro home care em São Paulo. Então, assim, meus dias eram bem corridos. Eu começava às 7 horas da manhã dentro da casa do paciente. À tarde eu ia para a Cottrell e à noite eu dava plantão nos hospitais. Chegava a ter, assim, um final de semana de folga no mês. Mas eu sabia o que eu queria. Eu queria ser reconhecida na cidade, eu queria ser reconhecida como fisioterapeuta mesmo. Eu queria construir uma história. Então, apesar da luta, das dificuldades, eu permaneci aí. Certo. E assim, o que nunca mudou em você desde aquele começo? A vontade de oferecer o melhor para o paciente, seja no atendimento, seja no recebimento desse paciente, olhar muito para a humanização, fazer com que o atendimento fosse mais do que um atendimento normal, mas que envolvesse a emoção, os sentimentos do paciente, você entendesse o que estava por trás, é o que o Fabiano falou. A dor, ela não está só ali na articulação, no músculo, no tendão, seja lá qualquer parte do corpo. Ela traz uma carga emocional. Então, essa proximidade com o paciente faz com que você consiga tratá-lo melhor. Porque aí gera uma confiança, gera
uma relação mesmo melhor com o paciente. E o home care te permite muito isso. Então, isso eu aprendi muito nesse trabalho com home care, que eu fiz muito tempo. E isso foi percebido também pelos gestores da clínica da época, porque esse seu cuidado já chegou com um projeto para cuidar de pessoas fora da clínica, um trabalho que exige extrema confiança de colocar um profissional ali da clínica fora da clínica. Você já chegou com esse projeto e aí teve um momento de virada ali. Eu acabei virando uma referência para a liderança. Então, assim, eu era meio que a ponte entre os outros fisioterapeutas que trabalhavam na clínica e a gestora da clínica. Então, ela sempre recorria a mim, não só para passar coisas da profissão, como também quando ela queria, a gente queria crescer, a gente queria evoluir em alguma coisa aqui, investimentos para a clínica, ela sempre recorria a mim como uma opinião. E isso despertou em mim essa vontade de ter alguma coisa minha, de desenvolver algo meu, de poder trabalhar em cima de alguma coisa que fosse minha. E em 2004, o Dr. Jansen, que era o dono da clínica, me convidou para ser sócia dele. E isso foi muito importante para mim, porque aí eu consegui desenvolver aquilo que eles mesmos despertaram em mim. E foi muito bom, muito bom. E aí começa a história da Clínica Cottrell. Em 2005, eu fiquei efetivamente sócia. O Jansen ficou na clínica comigo até uns 2007. Depois eu fiquei sozinha como dona da clínica. E em 2009, 2010, os dois entraram. E como é que você descobriu o Dr. Carlos e Dr. Fabiano? Mas primeiro o Dr. Carlos, né? Porque você era da área da fisioterapia, o Dr. Carlos não fazia ainda parte do quadro clínico da clínica. Como que você descobriu o Dr. Carlos? Como eu disse, o Jansen saiu em 2007. E a clínica é uma clínica de ortopedia e fisioterapia. E ela ficou como clínica de fisioterapia somente por uns 2 anos. E eu senti a necessidade de ter um médico na clínica para compor o binômio, né? Ortopedia e fisioterapia. E aí comecei a correr atrás de médico. E eu já era gestante na época, fui na... Não vou falar isso, que eu era gestante. Por que eu ia falar isso? Não, porque o dia foi sofrido. Mas não vou falar isso, fala não. assim ou não fala? Não. Pode falar sim, que isso é bom. Aí eu comecei a procurar médicos. E eu lembro que eu estava gestante na época. E ali, onde era a clínica, na Major Francisco de Paula Elias, bem na frente tinha a Clínica São José. E tinha o plantão dos ortopedistas na Clínica São José. Eu falei, vou pegar um dia do plantão dos ortopedistas e vou lá. Cheguei lá, me apresentei para a secretária, falei que eu queria conversar com os médicos, se tivessem disposição para conversar comigo e tal. Nada. Eu passei minha tarde inteira sentada na recepção e ninguém me atendeu. Eu já cansada, na hora que eu levantei para ir embora, um médico chegou perto de mim e falou assim, você que é fisioterapeuta que queria conversar comigo? Eu falei, Ele, menina, eu não sabia que você era gestante, me perdoa te deixar esperando tanto tempo. Vamos entrar que eu quero falar com você. Esse médico é o Dr. Alexandro, amigo do Carlos. E aí eu contei para ele que eu tinha uma clínica, que tinha vários convênios de ortopedia, fisioterapia, que no momento eu precisava de um médico que pudesse trabalhar lá com a gente. E ele me contou que tinha acabado de pegar uma outra clínica nesse mesmo modelo para trabalhar. Aí eu fiquei mais frustrada ainda. Mas tudo bem. Falei, então tá bom. Ele falou, olha, mas posso passar o teu contato para um médico amigo meu? Falei, pode. E dali eu saí e falei, mais um dia sem sucesso. Amanhã vou bater em outro lugar e vamos ver se eu arrumo um médico. À noite, recebo o telefonema do Carlos. Oi, tudo bem? Aqui é o Carlos, amigo do Alexandre. Eu queria conversar com você sobre a clínica. Falei, nossa, não é que ele ligou? Beleza. Aí combinamos de encontrar no outro dia na clínica. Ele foi lá no outro dia de manhã. A gente conversou, alinhou mais ou menos. E ele já se predispôs a atender naquela mesma semana. E aí começamos assim. Que barato. Eu tava achando já que era o Dr. Carlos, tinha te deixado esperando, menina. Olha isso. Dr. Carlos, como que foi receber esse convite, então, e entrar aí na história da Cottrell? Foi muito interessante. Tudo começa por amizade, né? Então, assim, a gente tinha formado eu e Chagas, voltando um pouquinho da história, a gente se conhecia na residência,
fizemos juntos, moramos juntos na residência da República, eu e ele. Então, se formou, em 2009 a gente fez a parte de ombro, acabou o ombro e começamos os dois assim. A gente já trabalhava na Santa Casa, trabalhava no Policlínica, trabalhava em outros consultórios da cidade e plantões por aqui no Vivale, inclusive. E aí foi lá que eu conheci o Alex no Vivale, né? E aí, nesse vai e volta de São José, eu de Vitória, ele de fora, falei, acabamos a formação, vou ficar mais um ano aqui. Se surgir uma coisa boa, eu fico, senão vou voltar para Vitória. Essa era a programação, né? E aí, nesse entretempo, de trabalhando aqui já, conhecendo o Alex, que é esse colega que eu falo isso o tempo inteiro de gratidão por ele, porque, querendo ou não, foi dali que começou tudo, né? E aí, enfim, a gente foi, né? O Alex me indicou a Jussara, eu liguei no mesmo dia à noite, e aqui a gente está começando a cidade. Então, você precisa de um local para você atender, a gente fazia plantão em um monte de lugar aí. E aí a gente entende o que é ortopedia, é muito isso. Você está no plantão num lugar, você precisa de um lugar para você acompanhar aquele paciente que você tem no plantão. Então, faltava essa conexão. Eu trabalho muito de plantão aqui, para onde eu vou acompanhar o paciente? No plantão não dá para acompanhar. Então, aí o Alex me ligou, tem uma moça que eu conheci, tá precisando de um ortopedista para atender lá, você quer ir? Eu falei, cara, quero, vamos lá. Aí eu fui lá, conversei com o Jussara, igual ela contou. A clínica era assim, era uma clínica bem funcional, né, Gil? Mas ela esteticamente não era tão legal. Estava na fase, acho que ela era bem melhor, foi caindo ao longo do tempo o volume, e aí por falta desse médico atendendo ali, e a clínica esteticamente era, vamos dizer assim, não feia, mas não era adequada. De uma estética tão legal. Então eu falei, legal, vai ser todos os convênios, vamos começar. Aí comecei a atender lá, atendendo os pacientes, vai caminhando o plantão, vai mandando para fisioterapia, vai retroalimentando as coisas do plantão e o consultório. E aí comecei a atender, aí nesse entretempo eu falei para o Chagas, eu estou atendendo lá na clínica, tem os convênios. Ele também atendi em um outro consultório aqui em São José. Falei, cara, lá não dá, vamos sair de lá. Tá. Eu falei, vamos atender lá. Aí eu acho que foi o quê? Não sei, alguns 6 meses talvez. Não sei, eu atendendo ali, falei, vamos para lá, cara, vamos para lá, vamos ver o que vai dar. Aí começou a atender lá também. E nesse tempo a gente foi meio que namorando a Ju. Eu falei, vamos tentar fazer uma sociedade, dá para entrar na sociedade e tal. E nesse tempo, no final de 2009 para 2010, né? Sim. Ela falou, vamos tentar fechar isso aí. A gente acordou um preço, um valor da empresa ali naquele momento. E aí um pré-requisito nosso foi assim, a gente entra, mas parte do que a gente investir nessa entrada tem que ir para a reforma. Para a gente reformar de fato a clínica, para ficar uma clínica um pouco mais apresentável, mais bonita, com um ambiente mais legal de atendimento. E foi assim que começou. A gente fechou essa parceria, essa sociedade, né? Reformamos a clínica, ficamos um tempo parado de atendimento ali, reformamos a clínica. E dali para frente, eu e o Chagas começamos a atender, começamos a trazer amigos, aí veio a esposa do Chagas da Silva, veio, aí professores nossos da residência a gente começou a trazer, então aqueles que nos ensinaram começaram a atender na nossa clínica, e aí o corpo foi crescendo, a clínica foi voltando e revivendo e chegando até onde está hoje. Mas essa foi a minha entrada, né? Vou dizer assim. Nossa, que legal. E doutor, isso foi em 2009, né, doutor? Quando o senhor chegou ali, antes das mudanças, das renovações da clínica, que a gente vai falar já disso. Mas, doutor Fabiano, o que fez sentido para o senhor quando o senhor recebeu o convite ali? O que fez o senhor avaliar? O que o senhor avaliou naquele momento que fez sentido o senhor abraçar também esse desafio? Então, o grande sonho depois que você está na residência é você achar um local para trabalhar, para atender, que, né? E se for um negócio que for seu, melhor ainda. Que nem eu e o Carlos, a gente ninguém era daqui, porque muitas vezes você tem um pai já que é daquela área, já tem a clínica, então fica mais fácil. A gente era órfão nessa parte. Então, quando surgiu essa oportunidade de atendimento na clínica, que o Carlos falou para mim, chamou para a gente começar a atender lá, no momento não era nem para comprar ainda a clínica, nada, mas era para atender o que a gente já tinha uma visão assim? A questão a clínica ela tinha todos os convênios. Então, assim, naquele momento a gente via que aquilo era muito difícil você ter uma clínica com a quantidade de convênios, a abrangência de convênios que a Cotrel tinha, tanto para ortopedia quanto para fisioterapia. Então, esse binômio, né, ortopedia e fisioterapia, é muito forte. Então, com esse respaldo desses convênios, eu falei, Carlos, o que está precisando lá é a gente ir para lá, começar a trabalhar a parte médica, a fisioterapia ela já tem já roda bem, né? E agora precisa desenvolver a parte médica. Eu acho que a gente tem
a gente dá plantão, a gente dava muito plantão. Então, assim, chegou o mês de eu dar 27 plantões de 12 horas e mais o trabalho diário, normal, né? Operando, fazendo consultório e, tipo assim... Trabalhar demais não era um problema, né? Não, começo é importante. E aí eu falei, a osso. gente precisa acompanhar esses pacientes. A gente passa muito paciente pela nossa mão. A gente... Né, os pacientes perguntam, doutor, onde eu posso marcar consulta com o senhor e tal? Então, a gente, quando surgiu isso, eu atendi em uma outra clínica, então eu encaminhava os pacientes para outra clínica e falei, pô, Carlos, vamos lá, porque aí vai ser uma coisa nossa, vai estar eu e você lá, a gente vai... E outra, tem a possibilidade de talvez entrar de sociedade. E começamos a trabalhar e aí a coisa foi acontecendo... Até que a gente chegou um momento que a Jussara também, ela percebeu isso, viu que a gente estava crescendo ali como médico, trazendo mais clientes para a clínica também. E aí até que ela, né, falou a gente, não lembro bem falar se foi ela que teve de chamar a gente para ser sócio ou se a gente que eu não lembro qual que foi a via. Sócios, né? Não vou lembrar. Mas foi isso. E aí acabou que deu certo a gente ser sócio e aí ele começou a construir a história. Depois que a gente ficou sócio, reformamos a clínica, a gente começou a trazer os colegas, né, para atender das especialidades. A gente sempre se preocupou em montar uma clínica onde tivesse todas as especialidades da ortopedia. Então a gente começou a montar esse time, inclusive com alguns professores nossos que acreditavam na gente, que viam esse potencial também aqui de São José, né, da clínica. E aí a gente montou um time muito bom, já de começo, assim. Acho que no primeiro ano a gente, né, já tinha um time montado com quase todas as especialidades e com volume, né, de paciente. Então, assim, surpreendeu a gente, né? A gente não tinha nada. De repente, você está só dando plantão, atendendo uma outra clínica. De repente, você está ali numa clínica que é sua, começa a coisa a acontecer. Outros médicos atendendo. Então, assim, foi surpreendente, mas, assim, ao mesmo tempo, muito gratificante ver tudo isso acontecer naquele momento. E a gente não sabia onde, né? A gente tinha um sonho, né? E continuou com esse sonho até hoje, a gente continua sonhando. Então foi isso. Essa história lá atrás começou dessa forma. Muitos desafios, né? Bastante muitos desafios. Caminho, vai crescendo, crescem os desafios, né? Exatamente. Sociedade é uma coisa assim, vai amadurecendo, né? Então, quando você tem uma sociedade entre médicos, são duas classes diferentes, né? Então tem muitas coisas a serem ajustadas e entendidas para a coisa começar em bem comum. Uma coisa que eu sempre deixei claro, falei, gente, tudo que a gente fizer, vamos fazer para a empresa. É como se a gente fosse funcionário dessa empresa. Porque se a gente começar a pensar pessoal, a empresa não vai crescer. Então nós temos que pensar a empresa como modo geral. E isso se fosse todo mundo médico, né? Mas a Jussara fisioterapeuta, a gente médico, aí muitas vezes o trabalho, o atendimento, né, do médico é remunerado de uma forma, do físio é de outra. Então, até achar esse modelo, isso foi um aprendizado. A gente foi muita luta, muitas reuniões, muitas discussões, né, entre os sócios para poder achar esse entendimento, chegar nesse meio termo, mas isso fez parte do crescimento, fez parte de fortalecer a sociedade para poder, a partir de um momento, partir para uma segunda fase, né, que é uma fase de você crescer mais ainda. Então, eu acho que essa história é bonita por causa disso, porque é muito desafio e a gente soube de todos os lados se segurar ali, todo mundo junto, para continuar essa jornada. Então, mas é bonito, é gostoso, assim, apesar de ser muito, né, se for pensar, contar todas as histórias, é muita história, coisa, né? É muito trabalho, muita história de muito desafio, inclusive. E dentro desses desafios, até vou aproveitar para perguntar para os três. E vou aproveitar perguntando para o senhor. Como o senhor avalia, assim, que dentro de tantos desafios, quais foram as decisões mais difíceis nessa construção da clínica? Como que o senhor avalia?
Então, a decisão, depois que ela já estava, que a gente já estava junto, tudo. Já nessa eu acho que construção já de o maior sociedade. desafio que nós passamos na sociedade foi essa questão de colocar a clínica em primeiro plano, né? Sem pensar no individual de cada um. Então, assim, eu sou médico, nós vamos trazer outro médico, quanto que esse médico ele vai para trabalhar aqui, como que é as condições? É assim que nós vamos trazer os colegas para trabalhar na Cottrell? Então, legal. Então, as condições dos sócios vão ser a mesma, porque a clínica é uma empresa. Então, a condição do sócio será a mesma. Fisioterapia, vai trazer os fisioterapeutas, como que vai ser isso? Então, a condição para a Jussara também vai ser a mesma dos fisioterapeutas. Ela é fisioterapeuta, nós somos médicos, então os médicos entram igual os médicos, fisioterapeuta também igual médico. Então esse foi o maior desafio, porque muitas vezes essa diferença de remuneração, muitas vezes era um empecilho. Mas a gente superou, não foi fácil tudo, mas colocando a empresa sempre em primeiro lugar, que é o que a gente faz até hoje, eu acho que foi a grande sacada para poder manter a gente unido e a clínica chegar onde chegou. Perfeito. E para o senhor, doutor Carlos, quais foram assim as decisões mais difíceis nessa construção da Clínica Cottrell? Como o senhor avalia? Eu acho exatamente isso, eu acho que é o ponto principal, né? Quando se fala de sociedade, é sempre mais complicado, né? E assim, não são pessoas que se conhecem desde criança que vão se juntando. Eu e o Charles, a gente conseguiu fazer um tempo maior, depois veio o Jussara, então assim, você vai se aglutinando com pessoas que você considera ser, naquele momento, pessoas adequadas. E né, no nosso caso, assim, apesar da Jussara ser física e a gente médico, isso tem um lado ruim desse ponto de até você alinhar as coisas, os racionais, é difícil, mas a hora que você pega esse alinhamento, ele se manteve e se mantém até hoje, mas ao mesmo tempo isso é bom, porque traz a nossa visão médica, traz a visão dela da fisioterapia, que é importante para a gente, que é uma área que a gente tem esse corpo grande lá de fisioterapeutas, então você ter a visão do fisioterapeuta na sociedade é importante. Então isso eu acho que é o grande diferencial nosso, é ter os três completamente diferentes de cabeça. Eu tenho uma cabeça, o Fabiano tem outra, a Jussara tem outra, só que as três cabeças trabalham juntas, cada um com a sua fortaleza traz, e a gente soube muito bem aproveitar e saber lidar com essas diferenças. Então, eu aceito o jeito dele, ele aceita o meu jeito, a Jussara aceita o nosso, a gente aceita o dela, todo mundo se aceita e sempre tem um terceiro meio que tentando ali, um terceiro que eu digo entre nós, né? Se tem dois que estão mais assim, venho no meio tentar apaziguar, tentar ponderar o negócio. Então, acho que isso, apesar desses desafios, a grande fortaleza nossa é essa. É ter os três com cabeças distintas, mas com um foco único, né? E a gente tem esse foco na nossa cabeça, a gente não é aquela clínica ou aquela empresa quieta e confortável, a gente está sempre no desconforto, sempre tentando crescer, sempre tentando ver coisa diferente. A gente sempre tem umas barreiras grandes para a gente ser vencida, sempre vai ter isso, vai ter na nossa frente, mas a gente nunca está quieto. Não é uma clínica que você vai parar e ver, os caras são paradinhos, quietinhos. Pode ter certeza que a gente está fuçando coisas a mais além do que a gente tem ali. Então, isso eu acho que é importante. E desafios vieram, né? O desafio da clínica que a gente começou, que a gente reformou, foi um grande desafio, que é trazer uma clínica que estava antes, no aspecto, como eu disse, um pouco feia, vamos dizer assim, que não agradava em termos de atração para o cliente. A gente teve essa mudança para a reforma inicial. A gente tinha um formato de atendimento lá que era livre demanda, né? Ou seja, o paciente chegava para físio e era atendido, então não tinha hora marcada. E aquilo virava um furdunço, tinha muito volume, e aí o paciente que chegava um pouquinho depois daquela leva que entrou, esperava ali 1 ou 2 horas. Então, uma das grandes decisões nossas, talvez essa trajetória, foi tornar esse atendimento um pouco mais organizado, a partir do momento que você tem um ambiente melhor, hora marcada, tal, você consegue ajustar melhor essa agenda. Então, isso, o nosso fluxo mudou muito a parte de tratamento, de atendimento da clínica. E aí veio, na minha visão, o segundo marco, que foi o marco talvez mais importante, vamos dizer assim, o intermédio desse marco, desse salto maior, foi a gente entender que a gente não era capaz de gerir e trabalhar ao mesmo tempo. Então, a gente sempre tentou trazer consultorias, gerentes, sempre tentou trazer pessoas para gerir a clínica. E ao longo desse trajetório teve pessoas boas, pessoas ruins, até que a gente, na nossa transição maior, a gente encontrou a Paula, que a gente tem gestora hoje, e talvez a minha visão ali o turning point maior da clínica, onde a gestão bem mais profissional, que fez a gente ter uma visão um pouco diferenciada, e dali para frente a gente definiu mudar de prédio mais uma vez, o prédio que a gente está hoje, no meio de uma pandemia,
Então, foi aquele risco, assim, vamos assumir esse risco e vamos para cima. E aí, no meio da obra, quando vai entregar, lockdown, fecha tudo. Fala, quebramos, lascou, estamos quebrados. Pelo contrário, foi aquele que parece ter um trampolim e dali explodiu. Então, juntou as nossas decisões, o nosso alinhamento, a vinda da gestora com capacidade extremamente elevada de execução e com essa mudança para a clínica nova. E aí, na minha visão, foi o grande marco da clínica. É sempre em movimento, não é à toa que é corpo e vida em movimento, Sim, né? sim. A clínica Cottrell. E Jussara, para você que sempre foi também essa ponte, essa conexão, muito conectada com pessoas, não é? Como que você avalia a maior dificuldade nessa construção da clínica? Para mim, a dificuldade maior foi ter sócios de novo, porque eu saí de uma sociedade que não estava dando certo, eu entrei como sócia. O médico que estava comigo saiu e eu fiquei sozinha, que foi para mim muito confortável, mais fácil, eu que decidia tudo. Mas a necessidade do médico na clínica era importante para mim. E quando eles vieram até mim e falaram, a gente queria ser sócio, eu falei, de novo, não. Será que eu vou encarar a sociedade de novo? Mas eu hoje vejo que foi a melhor decisão que eu tomei, que sem os dois a clínica não teria alavancado como alavancou. Acertamos as arestas no longo dos anos, que também foi difícil. Nós, como eles disseram, somos pessoas bem diferentes. E isso também é um ponto muito positivo entre nós. Eu brinco que eu sou a emoção, eu sou o cuidado, eu acolho. O Carlos é o sonhador, que todo dia tem um plano novo, visionário. O Fabiano não, o Fabiano é nosso equilíbrio. Ele é ponderado, ele fala isso pode, isso não pode, vocês não estão pensando nisso, vocês estão pensando naquilo. Então, assim, somos 3 pessoas que, unidas, fez uma força muito grande. E eu acho que a clínica cresceu muito por isso, porque a gente tinha o mesmo objetivo de crescimento. Você vê, a gente não para, a gente quer crescer, a gente quer melhorar, mas temos visões muito diferentes. Outro marco bem difícil foi o que o Carlos falou, que foi a mudança para São João por conta da pandemia. Um dia, 2 antes de abrir, lockdown. E agora, o que a gente vai fazer? Meu Deus. Mas Deus é maravilhoso e foi ali o nosso grande desenvolvimento. Foi ali que a gente cresceu. Dali para Taubaté, né? Ali para Taubaté. Depois veio a 994 e depois Taubaté. Não parou e não para, né? Não vamos parar. Eu profetizando. E Cottrell, doutor Fabiano, tem uma história com a ortopedia, né? O que representa o nome Cottrell? Ela não é só um acrônimo aleatório. Então, o nome Cottrell, esse daí sempre foi uma dúvida nossa, né? Até que o Dr. Jansen falou pra gente sobre no nome. É que na década de 70, 80... tinha um cirurgião francês, se eu não me engano, né? De coluna, e ele desenvolveu um material para tratamento cirúrgico de escoliose. Então esse cara ficou muito famoso na época, assim, na ortopedia, né? Porque era um desafio, as escolioses são um desafio até hoje. Imagina naquela época, não tinha muito o que se fazer na escoliose, e ele desenvolveu esse material de fixação com hastes, né? Se eu não me engano, é Cottrell de Bossé, eu não vou saber pronunciar certo. Mas veio daí. E também tem você colocando o nome, né? Cottrell é Clínica de Ortopedia, Traumatologia e Fisioterapia, reabilitação limitada. Limitada, né? Também Isso mesmo. Pode ser relacionada a isso. Então, era uma dúvida nossa também, que depois o Jansen esclareceu, né? Lembrando que a Cottrell está aí desde 1980, já estamos indo aí para 46 anos de Cottrell, com o mesmo CNPJ. Uma empresa hoje no Brasil, né, com 46 anos, com o mesmo CNPJ. Isso é uma honra, assim, para a gente, né, participar disso. E estamos aí, cada vez crescendo mais e sempre pensando no futuro para melhorar cada vez mais.
Mas voltando um pouco, os 2 marcos aí foi muito importante. Foi a nossa mudança de prédio junto com a nossa administração, através da Paula, que é nossa gestora. Que talvez vai ser um próximo podcast aí com todas as gestoras para a gente mostrar... A concorrência vai gostar, mas para a gente mostrar o trabalho, como que é a organização dentro da clínica, né? Clínica. Que a gente, ao longo do tempo, foi formatando dessa forma, né? Então, isso talvez para um próximo podcast seria bem interessante. Mas eu acho que esse marco da mudança de prédio, mais a chegada da gestão da Paula, com certeza contribuiu muito aí para o nosso crescimento também. Continuar crescendo. É isso. A Cottrell já nasce com esse marco de qualidade, né? O nome ali, Cottrell, que vem de um instrumento cirúrgico, conectando ali a ortopedia, a reabilitação, que tem a ver com a fisioterapia, né? E, na sua opinião, Jussara, o que faz a Cottrell ser diferente hoje? De quando você chegou para hoje? Eu penso que é essa nossa preocupação de sempre pensar no CNPJ. A gente, igual o Fabiano falou, a gente não pensava, a gente conseguiu quebrar esse paradigma de pensar como pessoa física e a gente começou a pensar como CNPJ. Então, a gente começou a pensar não só no melhor atendimento médico, no melhor atendimento fisioterápico, mas desenvolver toda a engrenagem por trás de uma clínica. Então, a gente investiu em gestão, que eles já falaram e a gente tem que repetir. Veio a Paula, que fez um up na Clínica Cottrell. A parte financeira, a gente sempre preocupou com investimentos, o que fazer, como melhorar. Melhorar não só as condições para os funcionários, mas treiná-los e sempre querer o melhor para estar bem para oferecer para os nossos clientes. Eu acho que isso aí é uma coisa que melhorou, mas que já vinha no cerne da clínica. No DNA, né, da Cottrell. Muito bom. Doutor Carlos, houve algum momento em que vocês pensaram, não vai dar certo? Apesar desse período aí da pandemia, né, que causa medo, acho que nem todo empresário. Assim, eu acho que a pandemia foi o ápice desse raciocínio, que era um step muito grande nosso, né? A gente saiu de uma clínica pequena para um prédio gigante, numa avenida de extrema visibilidade, e com um investimento financeiro grande para o nosso posto naquele momento. Então, foi um risco assim, enorme que a gente correu. O lockdown trouxe esse medo assim, de maneira muito rápida. Né? Então, mas a gente, de fato, foi a fase que a gente talvez mais tenha operado, que a pandemia trouxe muito ciclismo, muito esporte ao ar livre, e com isso vieram as fraturas. Né? Então, foi a fase de muita fratura, de muito trabalho para a gente, ao contrário de outras pessoas, outras áreas, né? E ali isso conseguiu fazer a clínica se manter e foi ficando conhecida, com visibilidade, e o negócio foi crescendo. Então, acho assim, não tem como a gente pensar em outra coisa, a não ser esse ponto de transição da clínica menor para maior e no lockdown. E aí, obviamente, com isso, com o crescimento, veio o desafio de gestão. A gente lidar com convênios. Então, lidar com convênios é uma sistemática muito complicada, muito difícil. Você mexe com fluxo de caixa, quanto mais funcionários você tem, mais risco financeiro envolvido. Então, você demanda essa logística, convênio é muito difícil. Então, isso é uma briga diária, uma luta diária com essa gestão desses riscos, né? Mas eu acho que o nosso grande desafio é esse, é lidar com a estrutura de clínica grandes, com convênios que querendo ou não, número de losas, processos muito complicados. Então, assim, essa gestão de pessoas, para lidar com essa gestão de processo de convênio, sempre tem um risco envolvido. Então, isso eu acho que é o nosso grande ponto ali, que a gente conseguiu aprender a lidar com isso e aprender a lidar com essa inconstância de atendimentos que a gente tem ao longo da vida e do ano, né? Então, ano a ano vai vindo isso, você vai aprendendo como é que funciona e você vai conseguindo domar um pouco o leão, vamos dizer assim, né? Doutor, é osso, né? Mas a gente vai explicar mais sobre isso aqui nos próximos episódios, que é importante, né? Falar em gestão de clínicas nesse sentido. Doutor Fabiano, o que o senhor não abre mão, ou o que vocês não abrem mão, mesmo com o volume de atendimento? Então, esse é o grande desafio, né? De você crescer e crescer com qualidade. E isso é uma coisa que a gente não abre mão. Esse acolhimento, a humanização e a qualidade de atendimento, acho que isso daí tem que ser o foco principal. Tudo que a gente faz, investimento em gestão, investimento em algumas tecnologias, investimento
criar um ambiente propício, né, para você proporcionar isso, qualidade, bem-estar do paciente e você ter um compromisso com quem vem nos procurar. Então, assim, desde a escolha do corpo clínico médico, que aí eu e Carlos a gente supervisiona, e a parte da fisioterapia supervisionada pela Ju, a gente procura muito isso. Profissionais que também tenha esse pensamento, né? De você dar acolhimento, humanização e qualidade no atendimento. E porque, assim, você cuida de saúde, né? As pessoas dão a vida dela para você, né, cuidar, para você melhorar. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente não abre mão. E tudo que a gente faz é criar estrutura, tanto financeira quanto de gestão, de tudo. É tudo para tentar cada vez melhor atingir esses objetivos. Então, acho que isso que fortalece, né, a nossa clínica, e isso a gente não abre mão. A gente pode dizer, então, também que a clínica, a gente avaliando aqui toda a conversa, a gente percebe que a clínica cresce, ela muda de estrutura e isso que o senhor acabou de dizer, a gente pode dizer, então, que é isso que sustenta esse crescimento? Sim. Se retroalimenta, né? Quanto mais qualidade você dá, mais acolhimento, mais humanização, mais as pessoas veem isso como uma coisa diferencial. E mais você vai atrair os pacientes para a nossa clínica. E com isso você cria mais volume, né? Você cria necessidade de você crescer, cria necessidade de você sempre estar melhorando. Então, quando a gente abriu, por exemplo, em Taubaté, a gente viu a necessidade de colocar tudo isso que a gente aprendeu e chegou aqui em São José, também passar para Taubaté. Então, eu acho que é isso, fazer o melhor possível que, né, que você põe no universo de bom, o universo vai trazer para você de bom. Então, se você oferece qualidade, humanização, ética, isso com certeza vai colher bons frutos disso daí. Só dar um ponto que é mais, eu acho assim, o grande diferencial nosso, além de conseguir dominar um pouco dos processos, né, com a vinda da Paula, que vê essa parte processual, que mais processo de gestão interna, financeiro, tudo junto, embaixo do guarda-chuva dela. A gente tem hoje, como é um binômio, né? A gente tem a ortopedia, que é linkado ao corpo clínico, corpo médico, que a gente coordena ali, que a gente escolhe, determina tal, e ajusta, e trouxe pessoas com o mesmo propósito, mesma visão, mesma questão de atendimento, de humanização, de personalização. Então, assim, o corpo clínico é voltado muito para isso. E tem o corpo da físio hoje, que a gente tem a Ju como capitaneando isso, tem a Thalita hoje, que eu acho que é um outro, assim, turning point também da parte da fisioterapia, que trouxe muita profissionalização, muita gestão em cima das pessoas, dos fisioterapeutas, curso, orientação. Então, assim, é o binômio trabalhando de maneira muito processual, muito bem feita, porque hoje o desafio maior é você atender com volume e com qualidade, como o Fernando falou. Que você tenha visão ruim, às vezes, de convênio, a clínica atende muitos pacientes juntos, e o consultório particular do físio ele é um por um, é um sozinho, e você tem o desafio de desmistificar que o volume te traz qualidade ruim. Não. E hoje, graças a Deus, a gente consegue trazer essa qualidade também com atendimento em volume. Então, não quer dizer que tem 2, 3 pacientes fazendo fisioterapia ali que você não vai ser visto. Você vai ser tocado, você vai ser conversado, seu caso está diferenciado. Cada um tem a sua determinação. Então, a gente conseguiu trazer um pouco da qualidade para o ambiente com volume. Então, isso eu acho que é percebido pelo paciente. A gente não tem muitas reclamações. Óbvio que ninguém é perfeito. A gente está eternamente em busca da perfeição. Vamos continuar eternamente. Então, mesmo que você faça que é perfeito, vai buscar sempre mais. Então, mas a gente tem certeza que o nível o nosso NPS, vamos dizer assim, é muito alto, o nível de satisfação em relação aos dois serviços, né? Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que trazer, que a gestão de cada setor foi determinante para o crescimento, na minha visão. É o que mantém o diferencial da clínica, né? Como o senhor Sim. falou aí, em atendimentos de convênio, a visão que se tem é completamente diferente. E quando a gente conversa com os pacientes da Clínica Cottrell, realmente isso que o senhor está falando é testificado, né? E se o senhor pudesse resumir a Clínica Cottrell em uma frase, o que ela é?
É o lugar certo para você. Jussara, se você pudesse resumir a Clínica Cottrell em uma frase, o que ela é? A Clínica Cottrell é uma construção. Ela foi feita com muito esforço, muita dedicação, muito amor. E essa construção não acaba. Cada dia a gente põe mais um tijolinho ali para sempre trazer a melhor qualidade para os nossos pacientes. Doutor Fabiano. Eu não vou ser nem um pouco humilde aqui, mas é excelência, eu acho, que é a palavra que fala bem da nossa clínica, porque isso é excelência em você. Quando você dá o melhor, você está sendo excelente. Quando você tem preocupação, quando você dá qualidade, quando você humaniza um atendimento, quando você constrói a parte administrativa, constrói o nome da sua clínica, tudo isso envolve excelência. Então, o sucesso vem da excelência. Então, eu acho que excelência também acho que cairia bem. E é isso, quando a gente escuta, né, uma história assim, então, com tantos desafios por trás, né, histórias pessoais que se uniram para manter a harmonia e fazer esse crescimento, realmente fica nítido, né, que não é simples fazer isso tudo. É osso mesmo, mas é por isso que a gente explica, é por isso que o podcast nasceu, para contar tudo isso e para mostrar para as pessoas que por trás de uma clínica que cresce existe exatamente isso, escolha, construção e relacionamento. Né? Porque sem isso, sim, ela não avança, né? Falando, Jussara, de expansão, de crescimento, você se lembra lá em 2002 que você chegou na clínica, sim, lá no endereço Major da Francisco de Paula Elias. Quantos funcionários eram naquela época e quanto a Clínica Cottrell cresceu hoje? Olha, na época que eu entrei, tinha a administradora, que era a Keila, o pessoal que trabalhava com ela no faturamento, a administração, que eram 3 pessoas, tinham 2 secretárias e acho que 4 fisioterapeutas. Na época tinha terapia ocupacional, psicólogo e fonoaudiólogo também. Começamos só com esse número de pessoas aí. Naquela época, 10 funcionários. E hoje, doutor Fabiano Chagas, quantos funcionários a Clínica Cottrell? Quanto crescimento, né? Depois de todas essas histórias que nós falamos aqui, hoje uma coisa que deixa muito... outra coisa que a gente fica muito satisfeito, que nos orgulha bastante, é de poder dar emprego para tantas famílias, né? Eu acho que isso também é uma coisa que nós 3 aqui ficamos muito felizes, não só com o crescimento da Cottrell, mas... esse crescimento podendo dar oportunidade para tantas famílias. E hoje a Cottrell, nós temos no nosso quadro, na Cottrell São José dos Campos e na Cottrell Taubaté, nós temos um total de 24 médicos, colegas médicos ortopedistas, 44 fisioterapeutas, né, e 48 colaboradores, dando um total de 115 colaboradores. Né? Então, pensando lá em 2002, que a gente tinha por volta de 10, quando a Jussara começou, isso dá um incremento importante, aí, chega a 1000%, né? Então, é muita coisa. E a gente fica muito feliz em poder propiciar isso para os nossos funcionários, para as famílias dos nossos funcionários. Então, a gente fica muito satisfeito com isso. Um salto gigante, né? Muito e não para grande. Por aí. A Cottrell está só no começo, né, doutor? Eu falei, a inquietude faz parte da gente. Então, eu não acho que a gente está quieto, a gente não está. É isso mesmo. Muito obrigada, doutores, pela confiança e pela oportunidade de conduzir essa primeira conversa. Nos próximos episódios, vocês vão acompanhar o doutor Fabiano Chagas, doutor Carlos Macedo ou doutora Jussara Campos conduzindo as próximas conversas. Fica por aí e se conecta com a gente.